Alô, Planeta Terra, alô, Brasil, jogando conversa dentro, ano 2, nesse 30 de outubro de 2025, olha só, última quinta-feira do mês, no antepenúltimo mês do ano, não, já está voando, nossa, eu me lembro quando eu era criança, eu ficava doido para ter 18 anos para entrar nos filmes, que só podia entrar com 18 anos. E demorou uma eternidade, né, para chegar com 18 anos. E eu pensava assim, eu me lembro disso, eu com 11, 12 anos, eu pensava em termos de ano 2000, e, e aquilo ficava longínquo, porque eu ia ter 44 anos no ano 2000. E aquilo durou uma eternidade, né, demorou, ia demorar muito tempo, mas foi rápido. Foi rápido. Até os 18 demorou muito. Daí aos 44 foi no instante. E 44, gente, ano 2000 foi ontem. Já fazem 25 anos. É impressionante a forma como a gente lida com essa dimensão de tempo, né? Como é a relação entre o tempo do relógio e o nosso tempo interno. É muito interessante, assim, a gente está observando isso, né? Fora aquela história da ressonância Schumann, né? Até parou de aparecer nas redes sociais, né? Mas aquela... Eu não sei o quanto isso é científico ou não, embora eu não seja tão ligado nesse conceito, eu respeito, mas não dependo, né? Não sou refém de se é científico ou não, mas eu tenho curiosidade de saber, porque parece que alguém mensurou uma vibração da Terra em hertz, e mensurou, e mediu aquilo. E, hipoteticamente, essa vibração em hertz da Terra seria compatível, teria a mesma quantidade de hertz que um ser humano. E por vários motivos, né, poluição, enfim, um monte de coisa, parece que foi tendo um descompasso entre a mensuração em hertz do planeta e do ser humano como indivíduo. Acho que era meio por aí. E essa diferença de vibracional é que terá produzido no ser humano essa sensação de que o tempo passa mais rápido. Então eu me lembro até de ter lido num desses textos que passava pelos Facebooks da vida, que a gente vive, que a sensação de tempo interno hoje é um dia de 18 horas. Eu vou te falar, eu tenho essa sensação, que o dia é muito mais curto do que 24 horas. Eu tenho uma impressão, é claro que quando a gente é criança e adulto, né, são dois conceitos de tempo e espaço diferentes, né? Quando a gente era pequeno as coisas eram enormes. Mas me dá uma sensação, olhando para a minha infância, que naquela época eu tinha uma sensação de que o tempo passava mais devagar. Enfim. Bom, hoje é o nosso terceiro encontro da Jornada dos Chakras. Eu fiz isso ano passado. Muita gente me pediu para fazer de novo. Então, eu estou fazendo uma dobradinha. Na terça-feira, na roda de cura de alinhamento energético, eu faço um trabalho terapêutico em relação ao que tem a ver com esse chakra. Dou uma explicada. E aí, na quinta-feira, a gente fala mais um pouco, né? A gente elabora mais um pouco essa questão dos chakras. E eu compartilho algumas informações com vocês que eu acho muito legais, muito complementares e que eu não encontrei em muita literatura, não. Eu tive a sorte de aprender esse assunto e muitos outros assuntos com um dos meus mestres do yoga, né? Eu dei aula de yoga há muito tempo, eu estou com um dos meus pés atolados na jaca da Índia desde os meus 20 anos, né? Tem aí meio século de noivado com o yoga, com o Vedanta, com a Ayurveda, com essa coisa toda. E um dos meus professores foi o Paulo Murilo Rosas, que foi a pessoa que foi para a Índia, ficou um tempo na Índia e trouxe para o Brasil, acho até que para a América do Sul,
o conhecimento do Tantra da mão direita, que é o Dakshina Tantra Yoga. O Tantra, eu vou ser bem genérico, tá? Porque a gente está falando de uma cultura, vamos botar aí, se a gente incluir transmissão oral, vamos botar 10 mil anos, se a gente falar só do ponto onde se começou a escrever, bota aí 5 mil anos. Então é muito tempo. Um país de dimensões continentais, que tem hoje 1 bilhão e tanto de pessoas. A gente falar de 5 mil anos, um país enorme com gente aberta, então a quantidade de conhecimento imenso que foi desenvolvido ao longo desse tempo todo. Então hoje o Tantra está muito conhecido por causa da massagem tântrica, né, desse Tantra mais sexual. Então o Tantra se divide entre o Tantra da mão direita e o Tantra da mão esquerda. No Tantra da mão esquerda, você busca a transcendência das polaridades, o masculino e o feminino, o yin, que seria o yin e o yang, né? A fusão, a transcendência da dualidade, através do encontro sexual de um homem e uma mulher. Esse é o Tantra da mão esquerda. O Tantra da mão direita, você busca a transcendência, a união das duas polaridades dentro de você. Então, esses dois caminhos desenvolveram trocentas coisas, né? Escrituras, técnicas, um monte de coisa. E o Tantra da mão direita foi o que deu origem, um tempo depois, ao Hatha Yoga. Isso é uma coisa que não tem muito na literatura. Então, o que acontece é que quando se estabeleceu o Raja Yoga, que é o yoga mais relacionado com a meditação, e o Raja Yoga, ele é sustentado por uma escritura muito conhecida dos instrutores de yoga, que são os Yoga Sutras de Patanjali, que é uma escritura. São sutras escritos por um sábio chamado Patanjali, que dá o respaldo filosófico ao yoga, não exatamente ao Hatha Yoga, mas ao yoga de uma forma geral, né? O yoga se divide também em muitas vertentes, né, que vão trabalhar dimensões diferentes do ser humano. A gente tem o Bhakti Yoga, que vai trabalhar mais desde o emocional até o devocional. A gente tem o Jnana Yoga, que vai trabalhar desde o intelectual até o conhecimento. E tem o Karma Yoga, que trabalha com a ação. E o Raja Yoga é o especializado na meditação. E aí, quando se estabelece esse conhecimento, alguns mestres tântricos se ligam no Raja Yoga, pegam aquele conhecimento do Dakshina Tantra, do Tantra da mão direita, fazem uma espécie de resumo do Tantra da mão direita e criam Hatha Yoga. Então, Hatha Yoga é uma tecnologia que foi criada especificamente para preparar o corpo para meditar. Então, se você pegar, por exemplo, duas escrituras muito conhecidas também no mundo dos instrutores de yoga, que é o Hatha Yoga Pradipika e o Gheranda Samhita, que são os dois livros, as escrituras que dão o maior sustentáculo ao Hatha Yoga, está escrito literalmente ali que Hatha Yoga é uma técnica, é um caminho que foi criado para preparar o corpo para meditar. Porque mestres tântricos, como o Gheranda, por exemplo, que escreveu o Gheranda Samhita, eram mestres tântricos, se ligaram no Raja Yoga, nessa vertente do yoga especializada em meditação, e criaram, né, fizeram um resumo do Tantra da mão direita e desenvolveram o Hatha Yoga para preparar o corpo para meditar. Por que eu estou falando isso? Porque todo esse conhecimento que a gente aprende no yoga, as asanas, as posturas, os mantras, as meditações, a parte do relaxamento, os shavasanas, o Yoga Nidra, que é uma técnica de relaxamento com meditação, as bandas, que são as contrações, as mudras, que são gestos energéticos, tudo isso é uma tecnologia que tem principalmente
a função de instrumentalizar a gente para que a gente possa capitalizar a energia vital no nosso sistema. Então, a postura, a meditação, tudo isso vai ter no Tantra da mão direita a finalidade de levar um ser humano à iluminação através do caminho aonde você trabalha com a energia vital, com prana, né? Principalmente. Então, o Tantra, o Dakshina Tantra Yoga, o Tantra da mão direita, tem um caráter eminentemente psicológico. É um caminho que dá muita sustentação para o que a gente poderia chamar genericamente de psicologia do yoga, e é quem estabelece com maior profundidade de detalhes o que a gente chamaria de uma fisiologia energética. A gente tem 72 mil chakras, como a gente tem 72 mil nadis, que são os canais aonde a energia circula, que na medicina chinesa se chama meridianos. Mas normalmente se trabalha com os 7 chakras mais importantes. Então, quando a gente abre o livrinho de yoga, a gente vê aquele desenho daquele corpinho com 7 bolinhas, um risco no meio e 2 cobrinhas fazendo assim. A primeira coisa que eu acho interessante, né, eu vou procurar sair um pouco do lugar comum do livro. Eu acho que uma coisa interessante é a gente olhar para aquele desenho como se ele fosse um mapa. Porque aquilo é um mapa. Uma das coisas que essas culturas milenares criaram, isso vale para o Oriente, para Índio, para África, foram mapas. Né? Formas de mapear o quê? O ser humano, em direção à sua iluminação. Então, o funcionamento da energia, como capitalizar a energia vital, a espiritualidade, vamos chamar de um jeito genérico, para manutenção da saúde física, mental, emocional, espiritual, energética, e por aí vai. E quando a gente fala de mapa, o que é interessante na questão dos chakras é a gente entender que muito mais do que flores de lótus que rodam para um lado ou para o outro, os chakras são estruturas, mapeamentos simbólicos, mapeamentos arquetípicos. Então, são estruturas de entendimento que podem ser aplicadas a uma pessoa, a uma família, a uma empresa, a um país, a um planeta. Né? Tudo que você pensar, você pode utilizar esse tipo de mapeamento, né, para abrir uma porta de entendimento maior de qualquer coisa. Porque os chakras vão representar um mapa holográfico, né? Os chakras não são sequenciais, a gente ouve muito isso, né? Não, primeiro precisa desenvolver o primeiro chakra para desenvolver o segundo. Os chakras são estruturas holográficas que funcionam em todos os níveis da existência, do nível mais denso, material, daqui a pouco a gente fala disso, até os níveis mais sutis. Agora, tem uma coisa que eu aprendi com Paulo Murilo, que também não tem nos livros, porque a gente vê uma profusão de formas de avaliação, de anamnese, de diagnóstico, aí tem imposição da mão, tem com pêndulo, tem com um monte de coisa, e roda para um lado e roda para o outro, e desalinha o chakra do lugar, aí tem um monte de coisa. Eu aprendi uma forma de aferir esse mapeamento que o Tantra da mão direita utiliza, que é mais ou menos como se a gente entendesse que os 7 chakras são 7 caixas d'água, todas interligadas, todas as 7 são interligadas entre si, e todas elas estão com água pela metade. Ou seja, como elas funcionam em vaso comunicante, e viver é uma dinâmica, né? Não é uma estática, porque a impermanência é uma característica constitucional da existência, está tudo em movimento. Então, vamos dizer que as 7
conteúdos das caixas d'água estão sempre em movimento. A gente vai vivendo, né? E essa dinâmica do corporal, do psiquismo, das emoções, da energia, da espiritualidade, tudo isso cria uma dinâmica extremamente complexa. Então, eu acho legal a gente olhar com esse conceito do hiperenergizado e hipoenergizado. Então, quando uma das caixas d'água enche e fica hiperenergizada, e dá um hiperfuncionamento, né, daquelas funções às quais aquele chakra está relacionado, com certeza tem outros chakras que estão em hipofunção. Porque quando enche mais uma, ela enche com a água de outras. Olha que legal. Então, no Tantra da mão direita, a gente faz uma anamnese. Eu fiz muito quando eu trabalhei com isso. Né? Você vai conversa com a pessoa, observa como é que ela faz as posturas, onde estão os pontos de tensão muscular, as contrações, onde tem as travas, como é que é o gestual, o facial, a expressão verbal, o que a pessoa conta sobre ela, e você vai... a gente está falando em termos de yoga, né? Eu acho que isso serviria para qualquer terapia. Mas no yoga, a gente vai fazer um programa de posturas, de pranayama, de respiração, de tipos de meditação específico para aquela pessoa. Eu acho que a homeostase é uma palavra muito boa, né? A busca incessante de um equilíbrio que é dinâmico. Isso é muito louco, né? Porque a gente parece que na nossa cultura a gente aprendeu que equilíbrio é uma coisa que equilibra e para. Se equilibrasse e parasse, estagnava. Às vezes, estagna muita coisa dentro da gente. E se a gente não desestagna por livre e espontânea vontade, aquilo pode ficar estagnado muito tempo, mas em algum momento vai estourar. Porque, como eu falei, talvez a característica mais importante da criação é estar em movimento. Então, estagnou, vai ter uma pressão de todo esse organismo em movimento para desestagnar. E não vai ser confortável. Então é legal a gente mapear e estar consciente e estar trabalhando pela gente para que a gente não precise passar por essas situações onde, quando a gente não vai, a vida vai indo na gente e a gente vai fundo, né? E não é muito confortável. Então, uma coisa interessante dos chakras é essa coisa dos vasos comunicantes, né? E quando a gente entra no conhecimento do funcionamento dos chakras, né, é legal a gente usar isso como uma forma de se autoaferir. Né? Onde é que está hiperenergizado? Está pensando demais? Está com a cabeça a mil? Está com muita raiva? Está com muita tristeza? Ou está com menos o quê? O que está demais? E aonde que está de menos? Isso é um raciocínio legal. Outra coisa que eu aprendi também com o Dakshina Tantra, que eu não vi em livro nenhum, vamos fingir que os chakras são flores de lótus. É bonito esse símbolo, né? Porque é um símbolo muito importante na Índia, que é da onde vem esse conhecimento. Então, os chakras são como flores de lótus, e como toda flor, os chakras têm pétalas, tem botão e tem raiz. Vamos lembrar daquele desenho que a gente vê no livro? Né? Aquele corpinho com 7 bolinhas aqui, com um risco no meio, com 2 cobrinhas aqui. As pétalas dos chakras têm a ver com aonde os chakras estão gerenciando o nível mais denso, o nível mais físico, mais material da vida. Né? A nossa relação com saúde, com o corpo, com tudo aquilo que é concreto, né? Interna e externamente, como a gente lida com dinheiro, com trabalho, com as coisas materiais, com bens materiais, com o relacionamento, com a nossa casa, com o dinheiro, enfim. Né? Então, as pétalas dos chakras têm a ver energeticamente com a circulação da energia vital por todos os nossos condutos, os 75 mil nadis meridianos que tem no nosso corpo.
é o nível mais superficial da circulação da energia. Quando a gente está falando do botão dos chakras, que é a parte mais interna da flor, a gente está falando daquelas duas cobrinhas que estão circulando entre os chakras, que são as duas nadis mais importantes, que é Ida e Pingala. Ida e Pingala são a representação arquetípica e energética da dualidade que existe no universo, que os chineses chamam de Yin e Yang. Então, Ida é o feminino, Pingala é o masculino, e aí tem aquela lista, né? Lunar, solar, frio, quente, interno, externo, alto, baixo, dia e noite, por aí vai. Então, enquanto a pétala dos chakras se relaciona com o aspecto mais externo da nossa vida, mais concreto, mais tridimensional, o botão dos chakras vai estar falando, vai estar gerenciando a energia que circula por essas duas nadis mais importantes e que tem a ver com a nossa vida interna, a nossa vida psicológica, a nossa vida emocional, a nossa vida energética. A raiz dos chakras está relacionada com aquele risco que tem bem no meio, que é a Sushumna Nadi. A Sushumna Nadi, arquetipicamente, simbolicamente, é o nosso centro, é o nosso eixo, é a casa do nosso espírito, é a casa da nossa alma. É onde se enraiza a raiz dos chakras, é no nível puramente espiritual da nossa existência, né? Aquela Nadia, Sushumna Nadia, é a casa e de um assunto altamente controvertido também, eu adoro falar disso, que é a Kundalini. Então a gente lê as coisas mais diversas sobre Kundalini, né? A minha Kundalini, pessoal, Kundalini é o nome correto, né? A minha Kundalini despertou. Como é que a gente faz exercícios para despertar a Kundalini? Olha só, gente, não estou dizendo que isso não existe, tá? A forma como eu aprendi com o Paulo Murilo Rosas, né, com a pessoa que trouxe esse conhecimento para o Brasil, né, isso no comecinho dos anos 80. Kundalini é a própria expressão da nossa natureza real. Não existe realmente uma energia que está dormindo como uma cobra enrolada 3 vezes e meia num Shivalinga que está no nosso chakra básico. Isso é um símbolo lindo, lindo, que eu não vou desdobrar aqui, porque senão a gente vai mudar de assunto. A gente falar do terceiro chakra, né? Gente, quem está dormindo somos nós. A Kundalini já está desperta, porque a Kundalini é a expressão da nossa alma, é a expressão arquetípica da unidade ao qual a gente é parte, ao qual a gente é membro desse organismo uno. Então não tem nenhuma energia que está dormindo que precisa acordar. Quem precisa acordar somos nós, porque Kundalini já está acordada. O ser já é, o real já é. É a gente humano que está humano, né? Que aí esse é o grande mistério da existência. Por que existe um muro entre o Hernani que está e o Hernani que é? Essa resposta ninguém sabe dar. Essa resposta só tem versões, porque isso é um grande mistério. Por que o um virou muitos? Por que o perfeito, o amor, a luz, né, que é Deus, aquela coisa toda, a gente está aqui vivendo na miséria, na dor, no sofrimento? Esse é um grande mistério que ninguém sabe. A gente adota uma versão de uma religião, de uma filosofia, de uma psicologia da vida e vai. Porque certeza ninguém tem, né? As pessoas, no máximo, têm fé numa versão. Ou seja, eu acredito numa coisa que eu suponho que exista. Até aí a gente vai, né? Eu gosto dessa versão. Eu gosto dessa versão que a Índia traz de que eu já sou,
né? Seja lá como Deus, quem quer que ele seja, me fez, não sei como é que foi, mas já me fez pronto. Aliás, na cristandade fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? Aí tem aquele anacronismo de que a gente nasce pecador e culpado, isso aí também é uma maluquice que eu não consigo entender. Mas eu gosto quando a Índia diz que a gente já nasceu pronto, perfeito, iluminado, pleno, aqui e agora, só que a gente não sabe. A nossa questão não é ser pecador e culpado, a gente não está devendo nada. A gente apenas desconhece. Isso chama avidya, a falta de vidya, a falta de conhecimento de quem a gente é, que é bem mais legal do que ser pecador e culpado. Então, esse ponto central está ligado com a raiz do chakra. E esse símbolo é lindo, a flor é um símbolo maravilhoso. Talvez por isso eles tenham escolhido o lótus para simbolizar o chakra. Porque o chakra é a própria expressão da própria vida, da energia vital, do prana, do chi, do ki, mantendo o universo vivo. Por isso que os chakras são um tipo de mapeamento, como tem vários outros, que se aplica em qualquer circunstância, desde uma pessoa até uma galáxia. É mais ou menos como a roda das 4 direções do xamanismo. Aquele é um outro tipo de mapeamento, né? Eu também vou fazer a jornada das 4 direções quando acabar aqui a dos chakras, que é muito legal. A gente entra em outro paradigma de mapeamento que é muito legal também. É muito bacana como essas culturas antigas se esmeraram muito em tentar entender, capitalizar, instrumentalizar a energia vital, né? Para poder ajudar o ser humano em todos os níveis. Por isso tem vários níveis dos chakras. O nível mais superficial, que é a pétala, o nível mais interno, que é o botão, e o nível mais espiritual, que é a raiz do chakra. A gente falou no primeira terça-feira, na retrasada do primeiro chakra, Muladhara, o elemento terra. Eu falei, hoje a gente está encerrando o tripé, né, que é o tripé sobre o qual os 3 pés sobre os quais toda entidade viva edifica a sua existência, que é se alimentar, reproduzir e se defender. Todo ser vivo faz isso. Por isso que nos animais os 3 primeiros chakras estão mais funcionantes do que os outros. E o primeiro chakra fala de se alimentar. É o elemento terra, é a nossa relação com a terra que nos alimenta, né? Eu falei muito do cocô, né? O cocô que a gente ri, mas na medicina chinesa, na medicina ayurvédica tem muita importância, né? A forma como você devolve para a terra aquilo que você ingeriu do que a terra te deu. Isso diz muita coisa. O primeiro chakra vai falar do medo como a emoção em desequilíbrio mais característica desse chakra. No segundo chakra, que é o Swadhisthana, a gente tem o elemento água, que é o reproduzir, porque esse chakra vai gerenciar a nossa sexualidade e mais além, né? Eu falei muito de libido, não necessariamente a libido freudiana, mas a libido também freudiana, mas a libido como uma energia que a gente recebe quando nasce, que vai propiciar que a gente reproduza um ser humano, ou vários seres humanos, se a gente quiser ter filhos, e vai propiciar que a gente reproduza uma obra. O que a gente veio fazer aqui? Que talentos que a gente trouxe? Que vocações que a gente trouxe? Potencial, capacidade, habilidade, né? A gente veio aqui para expressar isso, para deixar um legado para quem vem depois, né? Para ter uma sensação legal de que a gente fez alguma diferença e para receber reconhecimento e remuneração. Então, quando a gente chegar no quinto chakra, que vai ser, sem ser a terça-feira que vem a outra, esse chakra aqui vai ter essa pergunta.
O que você fez daquela energia vital, daquela libido, daquele ojas, como fala no Ayurveda, que você recebeu no segundo chakra? O que você fez disso? Reproduziu outras pessoas? Teve uma vida sexual potente? Teve um orgasmo pleno? Expressou o teu potencial? Teve uma inserção rica e criativa e potente no coletivo? Lembra que os chakras todos, embora gerenciem aparentemente funções diferentes, física, emocional, psicológica, energética e espiritual, eles se interfaciam, são interdependentes e interagentes o tempo todo, tá? Não são sequenciais, porque a qualidade com a qual eu vou me inserir no coletivo, ela começa no terceiro chakra. É no elemento fogo, é no poder de fogo. O terceiro chakra vai fazer essa interface entre o nível animal e o nível humano do homem. Ele é o se defender. O terceiro chakra, eu sou bem apaixonado pelo terceiro chakra, tá? Ele é a casa do ego em estado bruto, porque os animais todos têm ego. Toda entidade viva tem um ego, um sentimento de que eu sou eu. Eu tenho que saber que eu sou eu, né? Então, o que me dá a sensação de individualidade, de identidade. Então, é a casa do ego ainda em estado bruto. É a casa das emoções ainda em estado bruto. Essas emoções do terceiro chakra, elas vão receber um upgrade no quarto chakra. Gente, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, tá? Eu estou falando desse jeito sequencial para ser pedagógico, tá? Essas emoções em estado bruto, no quarto chakra, elas funcionam como afeto, amor, sensações, né? Que vai desde o amor mais apegado até o amor incondicional. Isso tudo vai ser elaborado no quarto chakra. No terceiro chakra, ele é emoção em estado bruto. Por isso que a emoção mais importante em desequilíbrio do terceiro chakra é a raiva. É por isso que, em geral, raiva mal trabalhada, ela costuma, né, assim como o medo do primeiro chakra costuma se somatizar nos rins, as emoções em desequilíbrio do segundo chakra, que em geral acabam falando muito da sexualidade, ou no sentido hipo ou no sentido hiper, né? E está relacionado com as glândulas sexuais. No terceiro chakra a gente tem o pâncreas como uma referência, né? Mas a gente tem pâncreas, fígado, vesícula, estômago, intestino delgado como uma área, né, que pode somatizar questões mal trabalhadas no terceiro chakra, né, gastrites, né, prisão de ventre, questões hepáticas. É claro que é muito mais complexo do que isso, eu estou generalizando, estou simplificando para poder ser didático. Como o terceiro chakra é a casa das emoções em estado bruto e do ego em estado bruto, tem vários movimentos também que se constroem no terceiro chakra, que é autoestima, autovalor, amor próprio, autoimagem, poder pessoal. Tudo isso vai nascendo, vai se construindo, né? Porque é do terceiro chakra que sai o impulso que te insere no coletivo. É essa energia que, mal trabalhada, vira raiva. Eu, pessoalmente, acho que raiva ainda é melhor que tristeza, né? Porque tristeza te paralisa, a raiva, pelo menos, te bota em movimento, né? Pode ser danoso, a raiva ela consome, pode consumir o outro, mas pelo menos te bota em movimento. Então, é esse movimento que o terceiro chakra tem, né, aqui no plexo solar,
como se saísse um jorro para fora de você, te inserindo no coletivo. Agora, essa inserção no coletivo, eu estou falando terceiro chakra, mas lembra que tudo funciona ao mesmo tempo, tá? São funções diferentes das mesmas coisas. Quer dizer, cada função de cada chakra contém as funções dos outros chakras, porque são estruturas holográficas. Olha que legal. É só para a gente desconstruir um pouco esse vício mecanicista e cartesiano que a gente tem, racionalista ocidental, né? Tem o grande, eu acho que a grande questão dessa inserção do individual no coletivo é que o fora é um produto do dentro. Então, a qualidade com a qual eu vou experimentar o coletivo, quando eu me projeto no coletivo, ela é uma resultante da qualidade com a qual eu me relaciono comigo. A qualidade com a qual eu vivo dentro de mim, a qualidade com a qual eu me relaciono comigo, a qualidade com a qual me sinto encarnado nesse corpo, vai determinar o resto todo da minha vida. Então, essa qualidade, por isso que esse chakra tem a ver com a estruturação do ego, a estruturação das emoções, né? Porque esse estado bruto que vai te ejetar para o coletivo. Mas são os outros, né? É a racionalidade e a inteligência desse chakra, é a capacidade operativa desse chakra, é a estrutura afetiva desse chakra que vão construir uma relação da gente com a gente, cuja resultante principal vai ser a qualidade com a qual a gente se sente inserido no coletivo. Eu vou enunciar ao contrário, né? Só para ser didático. A qualidade que a gente recebe de fora, a qualidade frequencial, vibratória, energética, psicológica, relacional, social, afetiva, que a gente recebe do fora para dentro, ela é diretamente proporcional à qualidade que eu emito. Então, se eu quero mudar a qualidade do que eu recebo, eu tenho que mudar a qualidade do que eu emito. Só que a gente continua há séculos, né? Eu lembro sempre dessa frase do Einstein, que falava: como é que você quer que mude se você continua fazendo do mesmo jeito? E a gente continua inutilmente, inutilmente tentando mudar o outro, mudar o fora, mudar pai e mãe, mudar marido e mulher, mudar filho, mudar patrão, mudar empregado, mudar amigo, com 100% de possibilidade de não funcionar. Porque ninguém muda ninguém, né? Eu acho que o nosso exemplo e as nossas palavras podem inspirar muita gente. Agora, ninguém tem uma inserção direta sobre outra pessoa, ninguém tem esse poder, né? A menos que o outro lhe dê esse poder. O que eu não falei desse chakra? Ah, sim. Eu acho que a coisa mais legal, isso também aprendi com Paulo Murilo, essa passagem não sequencial, mas simbólica do terceiro para o quarto chakra é mais ou menos como se fosse um upgrade do ganha-perde para o ganha-ganha. O Paulo Murilo falava um negócio muito interessante, como é que o ganha-perde se estruturou no nosso planeta, né? Buda, Jesus, São Francisco, viu um monte de caras, de gurus, de santos maravilhosos, tentar puxar o homem do terceiro para o quarto chakra. A expressão do quarto chakra, eu vou falar nisso terça-feira que vem, e quinta, para mim a expressão mais simbólica, mais determinante
do quarto chakra é aquela imagem do Cristo Redentor no alto do Corcovado, de braço aberto, que é aquele maior gesto de amor incondicional que eu conheço, né? Simbolicamente, né? Aquele Cristo imenso lá em cima, no mais alto, abraçando toda a cidade. Aquilo dá uma beleza. Mas sempre que eu vejo, né, que eu vou ao Rio e na Zona Sul, de qualquer lugar você olha aquele Cristo, sempre me vem esse pensamento, esse sentimento. Para chegar lá, tem que subir a montanha. Não dá para pular etapa. Por isso que essa relação com o entendimento dos chakras é importante, né? Não tem uma sequencialidade, mas tem uma sofisticação de entendimento e de compreensão desse funcionamento. É muito importante. Essa perspectiva do ganha-perde, do ganha-ganha, me remonta sempre a uma coisa que a gente aprende em aula de geografia, ainda no fundamental, que é pirâmide social. Eu me lembro disso na escola. E pirâmide social é a própria expressão do capitalismo, que é a própria expressão do ganha-perde. Então, tem pouca gente com a bunda espetada no cucuruto da pirâmide, detendo capital e poder, porque é uma pequena percentual da população planetária que detém a maior quantidade de capital e poder no planeta. Na base da pirâmide é a massa gigantesca, pobre, da população, né, que precisa ser mantida ali para que essa galera que está com a bunda espetada no pico da pirâmide possa continuar lá. E no meio fica uma grande classe média que não está nem lá em cima e que não está nem lá embaixo. Isso cria toda a forma de tensão social, né? Como a gente viu essa semana aqui no Rio de Janeiro, uma expressão extremamente radical dessa explosão social, que é política, que é emocional, que é psicológica, que é um negócio de uma proporção insana, né? Como é que o ser humano se permitiu chegar nesse nível de insanidade. E quando você adentra pela perspectiva do ganha-ganha, o Mahatma Gandhi falava muito isso, né? Ele falava uma coisa muito forte, que não existe nenhuma possibilidade de ganho real se esse ganho acontecer em detrimento da perda de alguém ou de alguma coisa. Se o teu ganho é resultante, entra como componente do teu ganho, a perda de alguém ou de alguma coisa, do planeta, não importa, né? Não tem um ganho real. Porque ganho real só existe na perspectiva do ganha-ganha. A gente só ganha quando todo mundo ganha. E o capitalismo não é assim. Né? O capitalismo vem... Não estou fazendo propaganda comunista porque eu não sou comunista. Eu sou de centro-esquerda, social-democrata, e eu acho que existe desde sempre. Né? O ser humano tem ambição, tem ciúme, tem inveja, tem raiva, tem apego. Né? Então, esses tipos de sentimentos que são muito constitucionais do ser humano, não estou fazendo julgamento de valor, né? Eu acho que foi o que deu o substrato para o capitalismo ser o sistema que vigorou em todo o planeta. Por que o projeto marxista não vingou, não passou dos primeiros estágios? Por que o projeto cristão não vingou? É só você olhar o que a igreja virou. Né? Por que será que não vingou? Será que é porque o ser humano... Aí eu falei na terça-feira uma coisa que eu conto sempre aqui. Nos anos 70, eu assistindo a palestra de um monge da Índia, lá pelas tantas, eu não me lembro qual era o assunto, mas eu me lembro desse recorte. Ele falou assim, imagina se Deus chegasse aqui nesse momento e fizesse um milagre, transformasse tudo num paraíso, a gente rapidamente tornaria tudo num inferno de novo. Aí ele falou uma frase, estou falando de 1982,
83, eu era bem jovem. E jovem surfando naquela vanguarda toda alternativa, aquela toda coisa, começando no Brasil essa cultura, essa contracultura aquariana toda, né? E ele vira e fala assim, ele se incluiu, nós não temos capacidade de viver no mundo que a gente sonha. Porque o mundo que a gente sonha, agora são palavras minhas, o mundo que a gente sonha é um mundo ganha-ganha. E a gente não consegue ser ganha-ganha nem com a gente. Nem com a gente. Porque a gente vem de uma cultura onde a gente foi lavado cerebralmente para acreditar que dar é mais nobre que receber, que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si, que dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra. E tudo isso só é bom, só é vantajoso para quem está com a bunda espetada na no cume da pirâmide. Para a classe média, para a classe da base da pirâmide, isso aí não faz a menor diferença. Porque só funciona ganha-ganha. E o ganha-perde é essa expressão que construiu toda a nossa cultura. O comunismo é ganha-ganha. O cristianismo original é ganha-ganha. O budismo é ganha-ganha. A vida, antes do homem branco chegar, a vida na África, nos povos originários das Américas, da Oceania, eram vidas ganha-ganha. Ganha. Eu vi um líder Cheyenne, um dos líderes dos Cheyennes do sul dos Estados Unidos, o Nelson Turtle, que já faleceu, ele falando numa fogueira, dizendo, no meu idioma não tem meu. Não tem essa palavra meu. Na minha língua não tem meu. Então, essa perspectiva do ganha-ganha é muito característico desse nível do chakra cardíaco, que é quando a gente está lidando com emoções que viraram afeto. Quando a gente quer o do outro, quando tem machismo, misoginia, homofobia, xenofobia, quando você quer a terra do outro, a mulher do outro, o dinheiro do outro, o bem do outro, quando você quer explorar alguém, explorar a natureza, tudo isso é expressão de um terceiro chakra em desequilíbrio. E a gente ainda está, como coletividade, num nível de terceiro chakra em desequilíbrio. Como tudo funciona ao mesmo tempo, né, e o ser humano é muito complexo, só para desmontar o nosso cartesianismo, né, nós somos muitos dentro da gente. Essa fulana é inteligente, depende. Eu me sinto muito inteligente para muita coisa, mas me sinto uma besta para muitas outras coisas. Me bota numa ciência exata, eu tenho um QI de ameba. Me bota numa coisa mais abstrata, mais filosófica, mais psicológica, eu vou embora. Ah, fulano é maduro. Você pode ser muito maduro em determinados quesitos da tua vida e muito imaturo em outros. Então, tudo isso é uma expressão, os chakras são uma forma de mapeamento dessa complexidade que é multidimensional. E por ser multidimensional, eu me lembro muito de um professor meu que dizia que a gente tinha que tirar o ou e botar o e. Nós somos maduros e imaturos, feios e bonitos, mentirosos e verdadeiros, bondosos e egoístas, maravilhosos e péssimos. Depende. Vai depender de que partes da gente a gente está falando, que dimensões da gente a gente está falando. Tem coisas que são conscientes, coisas que são inconscientes. Então a complexidade é muito grande. E quando você entra nessa dimensão dos chakras, que é física, que é psicológica, que é energética, que é emocional, que é espiritual, você entra exatamente no mapeamento dessa complexidade. O ser humano é um poço de antagonismos.
A gente tem um monte de estruturas paradoxais dentro da gente, antagônicas dentro da gente, incoerentes dentro da gente. Né? Tem esse hábito ocidental de achar que... primeiro de achar que tenho que ser coerente, e depois de achar que incoerência é sinônimo de hipocrisia. Incoerência é constitucional do ser humano. O ser humano é incoerente. Eu não estou falando da incoerência mais superficial. Claro, nesse nível aqui tridimensional, concreto da vida, de relações materiais, humanas, a gente tem que ter um mínimo de coerência, obviamente, né? Procurar agir como a gente fala, né? Falar como a gente pensa, obviamente. Mas no nível mais macro, não tem coerência nenhuma, porque nós somos multidimensionais. Nós somos seres nós somos seres ou. E a hipocrisia, ela é incoerência quando é capitalizada para o mal, quando ela é deliberadamente utilizada para fins espúrios, escusos. Aí é hipocrisia. Quando você capitaliza a incoerência para o mal, para o ruim, para o errado, para o sombrio, aí é hipocrisia. Mas a incoerência é constitucional do ser humano. Repito, é claro que a gente tem, no nível mais material, mais humano da nossa vida, esse que a gente acessa com os 5 sentidos e com uma mente racional, o nível consciente, né, da nossa vida, a gente tem que procurar ter uma coerência ética, uma coerência social, né, obviamente. Então, gente, né, claro, isso dá um congresso, né, muito assunto. Eu só quis jogar titicas de luz no ventilador aqui, como eu faço toda quinta-feira. Eu tenho, dentre os 7 cursos que eu tenho gravados na plataforma da Hotmart, um deles é um sobre chakras, que está super legal. Tem apostila, é baratinho, pode pagar em 10 ou 15 vezes, sei lá, 12 vezes na Hotmart. Você tem acesso por 5 anos. E aí tem os mantras dos chakras, tem exercícios, tem muitas dicas, né? Porque como os chakras têm esses 3 níveis, né? Cada tipo de procedimento vai atuar num nível de chakra. Por exemplo, reiki, passe, pêndulo, cromoterapia, aromaterapia, cristal, vai tender a agir mais no nível das pétalas. Saúde física, né? O nível mais humano, mais externo. E, claro, algumas dessas técnicas que eu falei também vão ter mais ou menos alguma inserção no nível mais profundo do botão dos chakras. O nível do botão dos chakras, que é o nível da psique, das emoções, da energia, eu acho, para mim, é claro que deve ter muitas outras, mas eu acho que terapia e meditação ainda são os 2 caminhos que têm uma inserção mais direta nesse nível do botão dos chakras. Claro, eu acho que estudar filosofia, psicologia, estudar assuntos que vão te colocar com mais informação e conhecimento sobre você, sobre o funcionamento da sua saúde, do seu psiquismo, das suas emoções, da energia, do seu comportamento, da sua espiritualidade, né? Também vai trabalhar nesse nível mais profundo. E o nível da raiz dos chakras é o nível da alma, é o nível do espírito, é o nível da natureza real que a gente não acessa porque existe um muro, né, que os hindus chamam de Maya. Né? Maya é uma palavra interessante porque muita gente pensa que Maya significa ilusão, como alguma coisa que não é. Maya significa alguma coisa que é e não é. Sob o ponto de vista da dualidade, da relatividade, tudo isso aqui existe. Eu sou separado de vocês, eu sou separado da natureza,
eu sou separado de Deus. Quando eu olho para dentro, o meu corpo, o meu sentir e o meu pensar raramente estão em harmonia os três. Então, essa cisão toda, né, é uma característica desse nível ilusório da existência, né? Partindo da premissa de que tudo que é impermanente não tem realidade, no sentido absoluto. Isso é importante porque quando a gente entra, negócio que eu tinha que ter falado lá no começo, vou falar no fim. Quando a gente vai estudar alguma coisa de uma cultura estrangeira, quando uma cultura de fora entra na nossa cultura e tem uma inserção profunda na nossa cultura, muitas coisas vão acabar acontecendo, né? Conceitos vão ser deturpados, conceitos de fora vão encontrar os de dentro e vão criar novos conceitos. Muitas transformações vão acontecer. E com os chakras não foi diferente. Quando esse conhecimento encontrou aqui conhecimentos que já tinham, né? Já tinha cultos afro, já tinha religião dos povos originários, tinha religião cristã, né? Tinha espiritismo, e tinha os esoterismos ocidentais, né? Rosacrucianos, teosóficos e tal. E quando entra o conhecimento da Índia, mais ou menos nos anos 60, 70, né? Aqui no Ocidente, isso cria, né, novos conhecimentos, né? Por isso que muita gente ouve muita informação sobre chakra que não encontra na literatura da Índia, porque são conhecimentos que foram criados aqui. Essa coisa do chakra roda para um lado, roda para o outro, aferir chakra com pêndulo, né? Tudo isso foi coisas que foram sendo desenvolvidas aqui a partir desse encontro de culturas, né? Estou bebendo muita água porque eu fiz um procedimento aqui na boca e está super ressecado. Então, gente, acho que é isso aí. Que é muito assunto, mas no meu curso tem mais. Tá? Lá eu desenvolvo mais e tem mais informação. Vai lá, é baratinho, deixa de ser pão duro. Ó a potência aqui do terceiro chakra, botando você na potência da tua vida. Gente, 9 horas, terça-feira que vem, a gente vai falar do quarto chakra, tá? Do chakra cardíaco. Que eu estou esquecendo alguma coisa que eu tinha que falar, porque senão o pessoal do marketing me dá bronca. Sim, 2 coisas. Black Friday. Eu vou fazer um replay do Black Friday do ano passado. Então vai ter um pacotão com preço muito mais diferenciado, onde você vai ter os meus 7 cursos, tem 3 ou 4 workshops gravados e desconto nos meus cursos. Então fica atento aí que eu acho que semana que vem entra já a campanha da promoção do Black Friday. Tá? O ano passado foi super legal. Teve gente que perdeu e pediu para fazer de novo. Então a gente vai fazer outra vez. E para fechar, o merchan, o curso do Carnaval de Alinhamento Energético, o último curso que eu vou dar, meus 70 anos, vou comemorar lá no Monte Caruná, é o 17º ano que eu vou dar curso lá. O único curso residente imersivo que eu dou ao longo do ano. E eu vou estar encerrando a minha carreira, né? Eu estou chamando de A Última Dança, então vem dançar a última dança comigo. Estou mantendo o mesmo preço do ano passado. Então, ano passado, esse ano e o ano que vem, mesmo valor. Ainda tem vaga no... como é que chama aquilo, gente? No lote de pré-venda. Tem um descontão de R$ 1.500 se você pagar à vista. Mas ainda tem 4 ou 5 vagas só. Já tem mais de metade da capacidade, o curso em fevereiro. Na primeira semana encheu quase metade. Já tem mais da metade cheia.
tá? Então chega logo porque tem pouca vaga. E lá também a hospedagem e alimentação pode pagar lá e pode pagar em 12 vezes no cartão. Tá um lugar de primeiro mundo, são 10 dias residentes, uma alimentação, tem uma chefe de cozinha, alimentação fantástica, um salão de trabalho sensacional, no alto da montanha, dentro da floresta, maravilhoso. Tá bom? Tudo na minha bio. Os cursos da Hotmart estão na minha bio, o curso do Carnaval está na minha bio e vai entrar na minha bio semana que vem a promoção da Black Friday. Acho que eu falei tudo. Beleza? Então, bom fim de semana para vocês. Hoje vai ficar gravado aqui. Amanhã está indo para o meu canal de vídeos no YouTube. Quem não conhece, vai lá, se dá um likezinho lá, não é? Se inscreve lá, isso é legal para mim. E vai estar também no meu canal de podcast no Spotify. Tá bom, gente? Então tá, desculpa o rolo aí, mas eu tô ainda com esse... Tá meio incômodo aqui esse ressecamento aqui. Foi uma parada de laser aqui na boca, né? Beleza? Beijo grande para vocês. E bota potência. Pergunta sempre para você, com que qualidade eu vivo dentro de mim? Com que qualidade eu me experimento? Qual é a qualidade do que eu falo de mim para mim? Como é que é esse diálogo interno? Como é que é o sentimento interno de mim para amigo? O que eu sinto de mim para mim? Isso às vezes dá para gente muita compreensão de como é que é a vida fora da gente. A vida social, relacional, profissional, né? Porque isso é um fato. Um fato. Até física quanticamente falando, o fora é um produto do dentro. Eu só mudo o fora quando eu mudo o dentro. O fora é um reflexo do dentro. A qualidade com a qual eu recebo o fora é absolutamente similar à qualidade que eu exalo para o fora. Só que a gente aprendeu errado. Com que qualidade eu vivo aqui dentro de mim? Exatamente. Isso responde muita coisa que acontece fora da gente. E dá muita indicação do que a gente tem que mudar dentro para que esse fora possa mudar. Para a gente parar com essa coisa inútil e desgastante e dispendiosa que é tentar mudar o fora. É inútil. Inútil. Agora, quando a gente muda o dentro, né, é quase magnético. Né? Pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo bem radical, né? Adicto de drogas. Quando a pessoa larga as drogas, a primeira coisa que acontece é mudar a qualidade das amizades. Porque você passa a exalar. A vida é um constante troca energética. Tem um nível transpessoal, tem um nível sistêmico, tem um nível sutil, onde acontece coisas. Né? Onde acontece coisas, e tem leis que regem isso. A lei da sincronicidade é uma delas, a lei da ressonância é outra, a lei do karma é outra. Tem uma inteligência operando em tudo. Tem uma consciência operando em tudo, dentro e fora da gente. O tempo todo. Beleza? Então, fica com isso aí para o teu fim de semana, né? Eu acho que é um assunto bacana. E quem quiser meus e-books também pode entrar em contato comigo, que eu mando para vocês de graça. E quem tiver dúvida e tudo, entre em contato comigo, porque eu respondo pessoalmente. Manda um privado, e-mail, WhatsApp, tá? Então, um beijo grande para vocês. Um bom fim de semana. Quem chegou tarde vai ficar gravado aqui, amanhã no meu canal de vídeos no YouTube e como podcast no Spotify. Beleza? Beijo grande. No mais, está tudo aqui na minha bio.